A paz do Senhor, meus irmãos, boa noite a todos vocês. Antes de mais nada, esse vídeo eu vou falar sobre o que o Espírito Santo ele me revelou a respeito de brincos, a respeito de brinco, a respeito de vaidade, a respeito de... Sabe quando você tem um apego, você tem uma necessidade de usar algo no seu corpo para poder se sentir bem, se sentir feliz, né? Então, isso, quando você tem essa necessidade, não consegue desapegar daquilo, aquilo se torna uma vaidade. Isso desagrada o Espírito Santo, isso atrai os demônios, o mal para a tua vida. Eu vou te provar isso na Bíblia, né? Na Bíblia Sagrada. Mas antes de mais nada, eu queria falar para você que esse vídeo não é nenhuma crítica a ninguém. Não estou aqui dizendo que você tem que deixar ou não. Isso é problema de cada pessoa. Cada um tem sua fé, cada um vai dar conta diante de Deus naquilo que acredita, naquilo que está fazendo. Mas eu tenho que pregar a palavra, eu tenho que falar, porque eu também vou dar conta se eu não falar daquilo que Deus me revelou. Vou falar sobre brinco. E, e brinco em homens, principalmente. Eu sou um homem que tinha a maior necessidade de usar brinco. Inclusive eu tenho aqui, ó, se você ver na minha orelha, você vai ver furo aqui, vai ver um outro furo aqui. Eu tinha um piercing na sobrancelha. Então eu gostava de colocar brinco. Eu tinha um brinco de prata que eu comprei e tinha ele assim. E quando eu olhava no espelho, eu achava, nossa, que lindo. Então eu me endeusava. Era uma vaidade assim, muito forte na minha vida. E foi quebrada quando Deus me revelou algo. Para você ter uma ideia, como que o mundo espiritual ele é tão revelador quando você está buscando as coisas certas. Quando você está só brincando, você está indo para a igreja por modinha, porque fulano foi, porque fulano, ciclano foi. Você vê as pessoas na modinha indo para a igreja, não mudando seu comportamento, não mudando sua vida, não mudando suas amizades, mas vai dizendo que é de Deus. Vou dizer para você uma coisa, vou dizer algo que muitas pessoas não vão gostar. Crê em Deus até o diabo crer e treme, até o diabo crer e treme. Agora, não adianta só crer em Deus, tem que fazer a vontade de Deus. Principalmente quando você está para entrar no reino de Deus. Deus vai começar a te pedir algo, te pedir coisas que não está agradando Ele, e muitas dessas coisas vai doer em você para você deixar. Eu vou dizer o que aconteceu comigo, mas antes eu vou falar da palavra de Deus, ali no livro de Lucas, no capítulo 13, versículo 24, diz assim: esforçai-vos para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. O que é a porta estreita? É um lugar que se entra com dor, se entra com aperto, com dificuldade. Não é? Você não entra de qualquer jeito. Eu lembro que quando eu comecei a buscar a Deus, era no 2013, 2012, eu estava numa situação muito difícil, espiritualmente falando, passando por um problema no relacionamento, situações difíceis da vida que todo mundo passa. Porém, eu decidi buscar Deus. Eu decidi ir na presença de Deus, deixar a balada, deixar a festa. E tudo isso eu comecei a deixar. Deixei a balada, eu tocava da noite, parei de tocar da noite. Deixei festas, deixei amizades, deixei muitas coisas. Só que eu ainda estava carregando coisas que desagradavam ao Espírito Santo. E quem me revelou isso não foi um pastor, não foi um homem, não foi um vídeo da internet, foi o Espírito Santo. Eu cheguei diante do altar, quando o homem de Deus falou: vem aqui quem quer aceitar Jesus, quem quer ter um encontro com Jesus, quem quer receber o Espírito Santo. Aí eu fui lá na frente, depois que eu já estava congregando, eu já estava ali indo na igreja, mas ainda permanecia com os brincos, e caracterizava em mim uma vaidade. Eu me achava bonito com brinco,
e eu achava que as pessoas ficavam olhando para mim. Eu tinha necessidade, eu não saía de casa sem o brinco. Então, ele passou a fazer parte da minha vida. E, na verdade, Deus me criou com um brinco. Eu que coloquei, por vaidade também. Foi porque eu vi os outros colocando, eu vi famosos colocando, eu falei, eu vou colocar. Eu era muito novo quando eu coloquei, tinha uns 15 anos. E aí, pessoal, eu já estava com quase meus 30 e ainda estava de brinco. Passei com os 28, 29 anos de brinco. E aconteceu que quando eu comecei a buscar Deus lá na frente, eu me entreguei, falei, Senhor, eu me entrego para o Senhor. Meu Deus, eu entrego a minha vida, eu entrego o meu ser, meu Pai, faz de mim a tua vontade. Eu estou aqui para te servir, eu estou aqui para te buscar. Meu Deus, muda a minha vida, muda o meu ser. Eu quero ter um encontro com o Senhor. Quando eu falei, eu quero ter um encontro com o Senhor, veio uma voz falando dentro de mim o seguinte: se você realmente quer me conhecer, se você realmente quer ter um encontro comigo, você vai fazer o que eu estou falando. Eu ali fiquei ouvindo, fiquei entendendo aquela voz, e o Espírito Santo falou comigo assim: tira esse brinco e joga fora. Eu vou repetir: tira esse brinco e joga fora. Pessoal, na hora eu fiquei não assustado, mas eu fiquei com raiva, fiquei bravo, porque, cara, primeiro que eu tinha pagado caro, né? Pelo que eu ganhava, eu tinha pagado caro no brinco, era da prata, era de prata. Tinha uma, né, bem bonito, assim, pequenininho. Não era tão chamativo não, viu? Era pequeno, ele grudava assim, ó, ele grudava aqui assim, ó. Então não era algo assim chamativo. Quando era mais novo, eu usava uma argola gigante. Mas depois eu coloquei um negocinho ali, até insignificante. Mas Deus falou, tira esse brinco. E eu, bom, retornando aqui, eu parei porque o microfone parou, mas eu coloquei outro. Então eu já tinha deixado a amizade, já tinha deixado a noite, já tinha deixado muitas coisas, mas tinha uma coisa em mim ainda que estava desagradando. E eu queria o quê? Servi-lo, eu queria receber o Espírito Santo. E ele falou comigo, tira o brinco. Aí eu entendi aquilo e tirei na hora e fiquei com ele nas mãos. Mas comecei a buscar. É o que aconteceu, eu saí lá para fora. Quando acabou o culto, eu fui para fora ainda com um brinco no bolso, pensando, eu não vou jogar fora, no meu bolso, né? Eu pensando em colocar ele lá fora, mas quando chegou lá fora, eu falei, quer saber? Se Deus pediu isso para mim, eu tenho que fazer. Senão eu não vou receber. Peguei, fechei as mãos, fechei o rosto, eu falei, joguei longe, lá no asfalto. Mas joguei bem no asfalto, no meio do carro, no meio da avenida, assim, os carros passando, para não ter como pegar mais. E fui para casa sem o brinco. Foi a primeira vez que eu tirei o brinco. Depois, desde quando eu tinha colocado, quando eu tinha uns 14 para 15 anos, quase 30, eu tirei pela primeira vez. E para mim foi muito especial, por quê? Porque eu neguei a minha vaidade, eu neguei aquilo que ainda me afastava de Deus. Muitos vão dizer assim, mas isso é radical demais, não está na Bíblia que tem que tirar o brinco, isso é radical, mas está escrito boa porta estreita. Ah, mas não está na Bíblia que riqueza é do diabo. Não, não está na Bíblia mesmo, mas quando Deus pede algo para você, você tem que fazer. Lembra do jovem rico? O jovem rico cumpriu o mandamento, vivia uma vida regrada, era um homem certo diante da sociedade, honrava o pai e mãe. Mas Deus falou com ele o quê? Vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e me siga, e terá um tesouro no céu. Ou seja, para ele receber o Espírito Santo, ele precisava tirar aquela vaidade do coração dele, aquela riqueza que ele tinha como vaidade, como prioridade. Ele era apegado naquela riqueza. Eu era apegado nesse brinco. Tem muita gente que coloca brinco e fala, não, mas não sou apegado, eu só coloca por quê? Você não é apegado? Então por que coloca? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Eu não estou criticando, não. Eu estou falando uma experiência minha para me receber o Espírito Santo. Eu precisei cumprir o que Deus mandou. Ou é porta estreita, meu irmão, ou é porta larga, não tem essa. Muitos vão me criticar, mas o que eu vou fazer? Você já imaginou? Vamos dar um exemplo aqui. O apóstolo Paulo chegando na igreja de brinco, de argola, de alargador. Gente, vou pregar o evangelho de Cristo hoje, ser de santo como eu sou santo. Gente, tem nada a ver. Já imaginou o apóstolo Paulo lá pregar o evangelho de brinco, cheio de tatuagem, cheio de brinco?
Não estou dizendo aqueles que se entregaram a Cristo, que já estavam, já viviam uma vida que tinha tatuagem. Não tem, tudo bem, eu não sou contra nada disso. Mas uma vez que você tem uma experiência com Deus, Ele vai te pedir algo. Ele vai te pedir aquilo que doa em você e principalmente aquilo que vai fazer você se caracterizar mais com Ele do que com o mundo. Você imaginou Jesus chegar no templo de brinco, com duas argolas, a gente vir pregar e falando lá, ao abrir ali o pergaminho de Isaías e falando: o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, para libertar os cativos, cheio de brinco, cheio de coisa. Não faz sentido. Não faz sentido. Então, o que eu entendi depois, estudando a Bíblia, lendo sobre a Bíblia, o Espírito Santo, eu entendi que os egípcios usavam. Os egípcios, quem são os egípcios? O Egito. As mulheres do Egito, os homens do Egito. E eu pensei, peraí, mas eu vim do Egito. Se eu vim do Egito, o Egito representa o mundo, e vim para Israel, enxertado na videira, como que eu vou ainda permanecer com os costumes do Egito? Então isso me abriu os olhos, me abriu o entendimento, e eu fiz o que Deus pediu. Doeu a princípio, porque eu comecei a me sentir, eu vou ficar feio, eu vou ficar isso. Mexeu no meu ego, mexeu na minha vaidade, mexeu comigo. E isso foi uma prova de amor que eu dei para Deus. Eu arranquei o meu brinco. Que os crentes não é nada, né? Não tem problema não. Hoje você vê em cima dos púlpitos vários, eu não critico. Isso é problema de cada um, pessoal. Estou contando o meu testemunho, respeito o meu testemunho. Agora, que o Espírito Santo me mostrou que a porta estreita, o brinco, eu não ia entrar por ela. Porque para entrar pelo reino de Deus, não basta falar de Deus, não basta pregar, não basta fazer sinais. Tem que ter o Espírito Santo, tem que ter o selo de Deus. Para entrar, tem que ter vestes nupciais, tem que ter vestiduras brancas. Vestiduras brancas não é as mesmas vestes do Egito. Então, se Deus pediu isso para mim, eu tive que fazer e eu fiz. Eu tenho certeza que todo aquele que buscar o Espírito Santo, pedir para Deus, Senhor, eu quero receber o Espírito Santo, ele vai te pedir algo. E muitas vezes ele vai te pedir coisas que você vivia no Egito e usava. Então, eu respeito todas as pessoas, mas eu entendo. Eu entendo que muitas das coisas que a gente usava no Egito são legalidades que a gente dá para o diabo, dá para o mal. E quando o Espírito Santo vem descer sobre nós, ele vai te pedir aquilo. Seja, sei lá, seja unha, pintar unha, não sei. Ele vai pedir coisas para você. Eu já vi mulheres que disseram que Deus pediu para tirar a tinta da unha, outros pediu para tirar os apliques do cabelo. Então, o Espírito Santo ele vai renovar a pessoa, pode ter certeza. Se for para o Espírito Santo descer em você, você continuar do mesmo jeito, o que adianta? Qual testemunho você vai dar? Você veio do Egito, mas o Egito continua em você. Você veio do Egito aparecendo com o Egito, não existe isso. Ou a gente parece com Deus, ou a gente parece com o mundo. Então, reflita sobre isso. É, um, é uma reflexão para você que está aí. De repente você pegou esse vídeo e está vendo, poxa, mas é comigo que Deus está falando. Então, meu amigo, faça o que Deus está te pedindo. Peça orientação para Ele. Eu tenho certeza que Ele vai te mostrar. Pergunte para Ele se isso é bom. Pergunte, pode perguntar. Ele vai te falar. A não ser que você não queira receber o Espírito Santo. É isso. Então, essa é a palavra de hoje. E peço a você, meus irmãos, que não é inscrito no meu canal, se inscreva, que nós vamos fazer a vontade de Deus. Pronto. Não vou sair falando o que eu vou fazer, a vontade de Deus. Seja o que for que Ele pedir, a gente vai fazer. Eu vou trazer aqui vídeos fazendo a vontade de Deus, a obra de Deus, o que eu estiver fazendo para Deus, e Deus me dê a oportunidade de mostrar para vocês, eu vou estar mostrando. Então, gratuitamente, se inscreva no canal, deixe seu like, para que esse vídeo chegue em outras pessoas que de repente está no espírito do engano, achando que está agradando a Deus, mas está agradando ao diabo. Deus abençoe vocês. Vamos para cima.